A nossa dependência está em Jesus. Precisamos ser totalmente dependentes de Cristo Jesus. As lutas que às vezes vivemos e essas dificuldades que nos faz às vezes entristecermos, e muitos pensamentos ruins que tomam o nosso coração, são coisas que nos distanciam de Deus, são coisas que nos afastam do Senhor, porque nós não olhamos para dentro de nós para entender que nós somos necessitados de Jesus. Às vezes precisamos de uma cura física, mas muitas das vezes estamos precisando mesmo de uma cura espiritual. A nossa alma geme, o nosso espírito chora, e nós não conseguimos nos voltar ao Senhor. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e entender que precisamos de Jesus. Jesus fez muitos milagres sobre a face da terra, mas muitos dos milagres que Jesus fizera, as pessoas correram atrás de Jesus, se lançaram aos pés de Jesus, porque viviam improbabilidades, incertezas. Às vezes muitas pessoas tinham um diagnóstico certo que era a morte. Às vezes muitas pessoas tinham um diagnóstico triste, mas era a certeza humana de que não conseguiria ser curado, que a certeza era que desceria à sepultura. Talvez o seu diagnóstico tenha sido mais ou menos parecido com o de alguém que se encontrou com Jesus. Talvez o seu diagnóstico está igualzinho ao do cego de Jericó. Talvez o seu diagnóstico esteja igualzinho à mulher do fluxo de sangue. E então, as incertezas, ou melhor, a certeza é de que você não vai vencer. A certeza é de que você será mesmo frustrado. E quando eu olho para as coisas da terra, eu vejo o homem às vezes nos frustrando, nos destruindo, e até mesmo nós nos lançamos nesta profundeza terrível, e nós não olhamos para aquele que tem, que pode mudar a nossa história. Eu estou aqui para apresentar esse Jesus a você. Estou aqui para dizer para você que esse Jesus que operara milagres, ele ainda continua o mesmo. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar o seu quadro. Muitas pessoas olham para os drogados e dizem que não tem mais saída, que isso afeta a mente, afeta o organismo, que isso não tem cura. Mas eu preciso apresentar para você o Deus que muda todos os órgãos, o Deus que muda sentimentos, o Deus que nos transforma dia a dia. Se você é uma das pessoas que está vivendo o diagnóstico do homem, eu preciso te apresentar Jesus. Eu preciso te apresentar aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, aquele que levou sobre si as nossas dores. Aí você vai me perguntar, então por que vivemos dias terríveis, dias de dores? Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas ele venceu o mundo. E ele disse que nós pudéssemos ter bom ânimo. Por isso que eu quero dizer a você, há uma porta estreita, mas está nos aguardando. Jesus, antes de subir, João capítulo 14, ele disse que subiria e nos prepararia, o lugar já está preparado. As bênçãos do céu estão nos aguardando. Meu irmão e minha irmã, quando nós nos lançamos diante desse poderoso Deus, nós encontramos o verdadeiro refúgio. Quando nós colocamos a nossa vida diante de um Jesus maravilhoso, diante de um Jesus que muda quadro, muda história,
nós vemos um mover diferente sobre a nossa vida. Eu não sei qual é a sua situação que você se encontra. Eu não sei qual é a sua peleja, qual é a sua luta, qual é a sua adversidade. Mas eu preciso apresentar para você esse Jesus que me curou, esse Jesus que me arrancou do lamaçal do pecado, esse Jesus que tem me transformado todos os dias, esse Jesus que tem falado ao meu coração em todos os momentos da minha vida, esse Jesus que quando eu tenho mudanças, querendo às vezes me distrair, Ele chega e me lembra de quem era eu. Esse Jesus que nos faz mudar os nossos comportamentos. Esse Jesus que nos muda, que nos transforma. Esse Jesus que eu apresento para a tua vida. Eu quero orar por você, eu vou orar por você. Eu vou orar por você e eu quero fazer um pedido muito especial para você. Você que ainda não é inscrito neste canal, para você vir fazer parte desta família. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais alguém. Eu sei que Deus vai falar com mais pessoas que você vai compartilhar este vídeo. Jesus, ao chegar em muitos lugares, Jesus observava e Ele via as necessidades das pessoas. E os milagres iam acontecendo conforme as necessidades das pessoas. Como eu disse, havia pessoas que Jesus ia de encontro com elas para operar a maravilha na vida daquela pessoa. Quando nós olhamos o endemoniado gadareno, Jesus atravessa o mar. A Bíblia diz naquele texto que enquanto Jesus atravessava o mar com os discípulos, houve uma grande tempestade. Então, os discípulos clamaram, pediram a Jesus para que Jesus se levantasse. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. É muito importante Jesus estar no seu barco. Tempestades, lutas, adversidades vai acontecer. Às vezes, você está igualzinho aos discípulos com Jesus na sua vida, mas não pede para Jesus se levantar para acalmar a tempestade. Os discípulos estavam ali e talvez alguns deles murmuravam, falavam coisas que às vezes nem agradavam a Deus, mas de repente eles tomam atitude e vão chamar Jesus. Mas, queridos irmãos, há algumas situações na nossa vida que Jesus vai nos permitir passar, mesmo Ele estando no nosso barco. Mas é preciso que nós entendamos que há situações que nós não vamos conseguir vencer se não chamarmos Jesus, se não clamarmos a Jesus. Então Jesus levanta, repreende aquela tempestade. Jesus levanta, aquieta o mar e atravessa aquele mar. É interessante que os discípulos ficaram tão maravilhados. A Bíblia diz que um olharam para o outro e disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar o obedece? Esse é Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Jesus pode acalmar as ondas da sua vida. Jesus pode acalmar as tempestades que têm alcançado a sua vida. Jesus pode estar indo de encontro com você. Entenda uma coisa, às vezes estamos passando por algumas tempestades e aí nós não conseguimos entender o porquê dessas tempestades. É porque vai acontecer provisão de Deus. É porque seremos alcançados pela misericórdia de Jesus. É porque o Senhor está vindo ao nosso encontro. É porque o Senhor vai mudar a história. Então as tempestades começam a acontecer contra a nossa vida. O diabo, ele vai se levantar contra nós todas as vezes que Jesus tem uma provisão do céu para nós. A Bíblia diz que quando Jesus pisa o pé do outro lado do mar, um dos demônios que estava naquele endemoniado gadareno,
vai de encontro e manifestam-se e diz a Jesus: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré? Os demônios sabiam que Jesus estava ali para libertar aquele homem. A Bíblia diz que aquele homem estava há muitos dias vivendo daquele jeito, dormindo em sepulcros, se cortando, e por mais que a força humana tentasse parar aquele homem, ninguém conseguia pará-lo, porque havia os demônios dentro daquele homem. Então, meu irmão e minha irmã, há muitas situações na vida, talvez de alguém que você conhece, e as nossas críticas e as nossas acusações, às vezes as nossas críticas, ao invés de nós estendermos as mãos e pedir a Jesus para que Ele possa estender as suas mãos e curar e transformar, não, nós primeiro criticamos, apontamos. Mas ali havia uma necessidade de Jesus estar naquele lugar para arrancar aqueles demônios da vida daquele homem. Jesus limpou a casa, varreu. E a Bíblia diz que aquele homem, no final de tudo, quando Jesus opera este milagre, este homem queria acompanhar Jesus. Mas Jesus disse para ele ficar e contar o seu testemunho, porque as pessoas daquele lugar sabiam quem era aquele homem, para ver a transformação que Jesus havia feito na vida daquele homem. Então, meu irmão e minha irmã, existem situações que Deus não vai nos arrancar da cidade. Existem situações que Deus não vai nos tirar do bairro. Sabe por quê? Porque você será um testemunho vivo de que Deus operou na sua vida. Você será um testemunho vivo de que Deus vai mudar a sua história. Você será um testemunho vivo que Deus tem poder, que Jesus opera milagres extraordinários. Naamã vivia em sua casa enfermo, doente, leproso, mas ali Deus começou a trabalhar através de uma peleja, quando Ele traz uma menina cativa para dentro de sua casa. Deus tem as formas de trabalhar, meu irmão e minha irmã. Às vezes alguém já te disse que existe um Deus que pode mudar a sua história, e você já disse: eu já estou cansado de ouvir isso. Eu estou cansado de ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, mas eu não vejo a diferença na minha casa, eu não vejo Deus operar na minha vida. Mas o Senhor vai operar, Ele vai fazer. Eu quero orar por você, e depois da minha oração, eu quero deixar duas belas orações, ou melhor, eu quero deixar 3 belas orações: oração de prosperidade, oração para Deus afastar os inimigos, e o salmo mais poderoso de toda a Bíblia, o Salmo 91. Poderoso Deus, apresento esta vida nas tuas mãos. Eu coloco esta pessoa, Senhor, que tem olhado para a fala humana, que tem olhado para o que as pessoas têm dito, mas eu apresento ao Senhor esta vida, e crendo, Senhor, que o Senhor está tocando na alma, no espírito desta pessoa, e que coisas malignas, pragas, invejas, doenças, tudo que o diabo tem tentado lançar sobre esta vida, em nome de Jesus, será tirado. Em nome de Jesus eu repreendo o devorador. Em nome de Jesus eu repreendo o imigrador. Em nome de Jesus eu determino a sua vitória. Em nome de Jesus o diabo já perdeu e está batendo em retirada. Em nome de Jesus a sua casa pertence ao Senhor. Em nome de Jesus a provisão, a bênção do seu lar, a restauração completa da tua casa, da sua vida, do seu familiar, está acontecendo agora em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, alcance os seguidores deste canal.
Alcance esta pessoa que está me assistindo agora. Eu não sei, Senhor, quais são os pensamentos, o que ela tem passado, o que ela tem vivido, mas se ela colocar em tuas mãos, eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para curar, transformar, mudar toda a história, em nome de Jesus. Pai, eu decreto a falência do inferno. Eu decreto em nome de Jesus que esta pessoa será curada. Eu decreto em nome de Jesus que esta pessoa está alcançando a saúde agora, a saúde plena, a paz, o gozo. Esta pessoa está alcançando agora em nome de Jesus. Receba a sua vitória, receba a sua bênção, receba em nome de Jesus aquilo que é da parte do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar mais uma vez esse poderoso salmo de prosperidade, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam: continuamente engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, meu amado irmão, minha amada irmã. Este salmo, Davi estava suplicando a Deus para apressar em livrá-lo. Às vezes na vida estamos assim também e precisamos
recorrer ao Senhor, pedir para Ele apressar em nos ajudar. Por isso, eu quero que você medite comigo mais uma vez este salmo poderoso de Davi. Repita comigo estas palavras que o Salmo 70 vem falar para nós. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem: ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Deixa nos comentários: engrandecido seja Deus. Deixa nos comentários: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Peça para Deus, engrandeça Deus. Ele vai ouvir as suas orações. A partir de agora, nós vamos fazer a maior oração biblicamente falando. Esta oração é a oração que quebra todo o laço do passarinheiro, que cobre a nossa vida e que faz espanto noturno, setas caírem por terra, peste, tudo aquilo que assola as coisas invisíveis aos nossos olhos. Através desta oração é quebrada, é caída por terra. Através desta oração nós somos alcançados por Deus. Esta oração ainda disse que 10.000 pode se levantar contra nós, 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Uma realidade muito grande. Vai se levantar 11.000 contra nós, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, porque o Senhor está conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia,
livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir para você compartilhar esta mensagem com alguém, e que esta pessoa e que você também seja muito abençoado, muito próspero e receba a cobertura da parte de Deus sobre a sua vida.